Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, mercados, mercados, mercados e até mercados. As pessoas não contam nestas contas públicas de quem antecedeu nas intervenções. Mercados, regresso aos mercados. É esse o alfa e o ômega deste Governo, desta maioria e hoje até mais alargada do que o costume. Mas falemos então dos mercados e do regresso aos mercados. Vejamos, por exemplo, o que é que se diz na Alemanha hoje, como é que os jornais anunciaram o regresso aos mercados de Portugal. E o que nos dizem-nos dois jornais alemães, é que afinal Portugal pressiona o Banco Central Europeu para poder regressar aos mercados. É exatamente isto. O Banco Central Europeu, tão responsável, mas tão omisso, quer nas palavras do Governo, quer nas palavras da maioria por este regresso aos mercados, afinal, diz-nos dois jornais alemães, é pressionado por Portugal para o regresso aos mercados. Afinal, percebe-se porquê? Porque toda a austeridade, todos os sacrifícios em Portugal não chegam para agradar aos mercados. Nada contam, nada significam. Não haja uma ação do Banco Central Europeu e nada significa para esse regresso aos mercados. É por isso que toda esta discussão, todo este debate, inferma no problema essencial. A austeridade não é sinónimo de regresso aos mercados, a austeridade é apenas chantagem para ir ao que de facto faz falta às pessoas, são os salários, são as pensões, são os direitos. Eu não aceito que se tente dar, como com certeza a maioria tentará fazer, lições de contas públicas, da sua consistência, da sua necessidade de equilíbrio ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda propôs nesta Assembleia e foi aprovado por votos da maioria também que existisse um orçamento de base zero que no segundo ano deste Governo continua na gaveta e por ser executado. Agora, o que nós não aceitamos é que depois do que era essencial e o orçamento de base zero é essencial, nos venham dizer que é em nome das contas públicas que se tem que alterar a lei de enquadramento orçamental para valores exorbitantes, absurdos e inalcançáveis no nosso país. O Sr. Ministro não consegue explicar, e eu não compreendo como é que isso faz com que os deputados da maioria também não lhe perguntem, como é que aquilo que ele propõe que seja letra de lei seja alcançado. Como é que Portugal vai conseguir alcançar até 2020 aquilo que nunca fez desde meados dos anos 70 do século passado? Chegar a excedentes orçamentais de 4%. É impossível. Mas a pergunta é, se é impossível, porque é que isso é colocado na lei? Então, se é impossível, porque é que a maioria, porque é que o Governo insiste nisso? E a resposta é simples, e está aos olhos de todos. É mais uma chantagem sobre os serviços públicos, sobre os salários, sobre as pensões, mais uma, a somar àquelas que nós já conhecemos, com o regresso aos mercados, com a ideia de que não há dinheiro para pagar salários e por isso temos que chamar a Troika. Ora, todos nós percebemos que há mais impostos pagos do que o dinheiro necessário para pagar salários. Todos nós percebemos que há mais contribuições da Segurança Social no momento em que a Troika entrou no nosso país do que havia dinheiro para pagar pensões, do que havia necessidade de dinheiro para pagar pensões. Ora, se havia dinheiro para pagar salários, se havia dinheiro para pagar pensões, porque é que chamámos a Troika? Afinal, porque era necessário salvar os bancos, era necessário salvar os credores e, por isso, era necessário garantir que os interesses dos credores não eram beliscados. Ora, essa é a realidade que está em causa com esta lei. Esta lei o que nos diz é que o corte de 4 mil milhões de euros no Estado Social é um primeiro avanço de tudo que aí vem. E sobre isso até o Sr. Ministro das Finanças nada disse. 800 milhões dos quais este ano. Esta lei, antes de o ser enquanto matéria legislativa, já estava a ser materializada nos cortes de 4 mil milhões de euros. Afinal, esta lei é o corte no Estado Social. Não se corta nos juros, não se corta nos pagamentos aos credores. Não, esta lei é a garantia de um país submisso aos interesses dos credores, aos interesses da banca. E é exatamente por isso que nós não pactuamos com esta lei. Com esta lei há menos educação pública, com esta lei há menos serviços de saúde, com esta lei há menos pensões, com esta lei há menos salários e com esta lei o que há a mais são os pagamentos aos credores. E afinal o que o Governo nos diz, sendo a voz de Merkel em Portugal, é que quer garantir que os pagamentos aos bancos alemães, aos bancos franceses e também aos bancos nacionais são garantidos à custa de custar dos serviços públicos, à custa de custar dos salários e das pensões. Afinal, com esta lei,
o aguenta de Fernando Henrique, percebe-se a que porta vai bater e age do costume, porque à porta dele não bate de certeza. Disse.